Boa noite. Começamos mais um Boca Livre aqui pelo Canal da Cidade e hoje estamos com a presença do ex-prefeito Antônio Palocci Filho, que também já foi ex-deputado, deputado estadual e vereador na nossa cidade. Para entrevistá-lo, convidamos o jornalista José Fernando Chiavenato, do jornal A Tribuna. E lembrando sempre a vocês que o Boca Livre passa às quintas-feiras às 10 da noite, repetindo no domingo às 9 horas da noite. Boa noite, Palocci. Boa noite, Zé Fernando. Vamos começar com uma pergunta aí do Zé Fernando. E antes do boa noite do Palocci, eu já vou dizer um boa noite, Palocci, já com uma pergunta. O Odônio já lhe qualificou com um monte de ex aí, ex quase tudo. O senhor é um futuro governador de São Paulo, um futuro candidato pelo PT ao governo de São Paulo? Boa noite, Zé Fernando. Boa noite, Odônio. É um prazer estar aqui nesse programa que está trazendo temas polêmicos, ativos para a nossa cidade. Eu vou te responder com toda sinceridade, essa que é uma questão difícil de ser respondida. Primeiro porque nós estamos há 1 ano e meio da eleição para governador, é um processo bastante difícil que eu tenho proposto para resolver essa questão que você me coloca, um cronograma de discussão. Por quê? Primeiro, o PT tem vários candidatos. Meu nome está sendo citado o nome do Genuíno, da Erundina, do Aloysio Mercadante, do José Dirceu, que são todos nomes de primeira qualidade. O que eu acho, pessoalmente, em relação a essa discussão é que, primeiro, o PT precisa discutir bases de um programa para São Paulo. São Paulo está sem projeto. Nenhuma força política no estado de São Paulo tem apresentado um projeto de desenvolvimento econômico e social do estado. Não é só por falha das forças políticas. São Paulo passa hoje por um período de mudança muito profunda na sua estrutura econômica, na sua estrutura social. Então, eu vou propor ao PT que debata essa questão, bases para um programa de governo. Em segundo lugar, que busque estabelecer um amplo arco de alianças para a eleição de 98. Em terceiro lugar, se preocupe com o nome que deve disputar. Eu acho que esse procedimento é importante, porque não há candidatura sem programa de governo e sem aliança. Não há programa de governo sem aliança, não há aliança sem programa de governo. Eu acho que a gente tem que dar uma ordem para essa discussão que comece por programa, aliança e depois o nome. Se a gente inverter isso, eu acho que dificulta as coisas, dificulta criar uma ampla frente, dificulta criar uma candidatura forte para São Paulo. Palocci, eu tive outro dia com o Aloysio Mercadante e o Aloysio colocou claramente para mim o seguinte: Palocci só não é candidato a governador se não quiser. Agora, existem outras correntes dentro do partido que estão falando até da possibilidade do PT tentar uma aliança com o PSDB. É verdade esse tipo de coisa? E como é que isso fica? Porque o Aloysio me colocou claramente assim: não, o Palocci é o candidato do partido. E se ele quiser, de fato, é o candidato a governador. Agora, há correntes no partido, como é que você... O que tem sido discutido não nisso? Há exatamente uma corrente no partido em relação a essa questão de uma candidatura do PT com o governador Mário Covas. Há pessoas no partido, isso surgiu por causa de um comentário que o Lula fez na imprensa, da sua admiração pelo governador Mário Covas, da possibilidade até de uma aproximação. Foi um comentário feito e que Mas o Lula está perdendo o juízo, em se aproximar do Mário Covas numa época dessa que ele está numa baixa desgraçada. Por isso que eu acho ou é muita amizade mesmo. Não, de fato. Só quem é amigo defende o Covas hoje. O Lula e o Mário Covas são pessoas que se dão bem. E eu, pessoalmente, também tenho admiração pelo governador Mário Covas. Mas acho muito difícil uma aliança como essa. Por dois motivos. Primeiro, porque a eleição de 98 vai se dar sob a liderança do processo do ajuste econômico. Né? Onde há uma grande distância entre o projeto que o Fernando Henrique lidera, junto com o PFL, e o projeto que o PT e as esquerdas propõem. Aí há uma distância grande, né? Em relação ao ajuste neoliberal, em relação à economia, ao investimento social. E provavelmente o governo do estado de São Paulo siga esse caminho. Seguindo esse caminho é muito difícil um entendimento com o PT no estado de São Paulo. Me diga uma coisa, e um ex-militante da Libelu, né, o prefeito das concessões e parcerias, Trotskista de carteirinha, né, e um carro-bomba ambulante no movimento estudantil. Me diga uma coisa, como é que vai ficar o Palocci sendo candidato a governador? Quem que vai comandar, por exemplo, a campanha eleitoral? Vão ser os xiitas ou vão ser esses ventos liberalizantes do pensamento do PT? Não, eu acho, Odônio, veja, eu sempre reafirmei esse meu passado. Antes da fundação do PT, eu tive uma participação em grupos trotskistas, grupos de esquerda mais radical,
E acho que isso foi importante para o início da minha participação política. Eu adquiri uma visão muito importante em relação ao mundo, em relação aos processos. É coisa de jovem ou Não, uma mudança de convicção? Eu não nego o valor desses agrupamentos, mesmo hoje, não só num período de juventude. Ocorre que eu acho que os caminhos para a construção de uma sociedade justa, uma sociedade fraterna, de uma sociedade igualitária hoje, é um caminho mais difícil, mais tortuoso do que pregam esses grupos, né? Que tem uma visão mais insurrecional da política, imaginam que nós podemos, num curto espaço de tempo, remodelar a sociedade de forma radical. Eu acho que algumas mudanças têm que ser radicais no Brasil, mas eu acho que o processo de mudança é um processo mais difícil. No caso de uma candidatura ao governo do Estado, não quero tratar da minha candidatura, mas da candidatura do PT ao governo do Estado, eu acho que tem que ser uma candidatura renovadora, não pode ser uma candidatura defensiva. Eu tenho discutido isso no PT, eu acho que o PT não pode defender esse Estado do jeito que ele está hoje. É evidente que o Estado atual é ineficiente, é evidente, inclusive, que ele responde a interesses privados em muitas áreas do desenvolvimento econômico. Então, nós precisamos de um Estado desprivatizado, de um Estado aberto que defenda o interesse público, e a partir do momento em que a sociedade controla o Estado defendendo o interesse público, é menos importante se quem executa um serviço de transporte, ou se quem executa um serviço de saneamento, ou se quem executa um serviço de transmissão de dados é órgão público ou órgão privado, desde que essas áreas que são do interesse público tenham um controle público. Esse é o ponto de partida. Então, essa visão inovadora, que você chamou de mais liberal, eu acho que ela tem que estar presente nas candidaturas do PT no próximo período. Não sei se estarão, vai ser um debate difícil no PT, esse debate sempre é muito difícil no PT, não é? Mas eu vou propugnar por essa linha, ou seja, uma linha alternativa à reforma do Estado, não uma linha que negue a necessidade de uma reforma do Estado. Falou a primeira resposta que você deu no programa aqui, você falou que vou responder com toda sinceridade. É uma sinceridade de político, não sei até onde que o povo confia nessa sinceridade de político. Para que você seja realmente ungido candidato do PT, obviamente que depende muito mais de você do que do próprio partido, que hoje lhe abriu as portas, inclusive para assumir a presidência regional do partido. Você seria o presidente do partido dentro do estado de São Paulo. O que vai depender, então, basicamente, vamos supor que essa consideração que ele esteja fazendo esteja correta. Vai depender menos do PT e muito mais dos adversários que você possa ter pela frente, ou do que você possa vislumbrar lá na frente? Não, eu insisto que te dê uma resposta muito objetiva e sincera. Talvez não muito clara, então vou procurar esclarecer essa questão. O que eu vejo é que a eleição de 98 não pode ser um processo de resolução pessoal. Quer dizer, eu não vou fazer da eleição para governador uma questão pessoal, uma questão de ambição pessoal, mesmo que eu não tenha esse tipo de ambição. Eu quero continuar participando da política, dando uma contribuição o melhor possível, mas não se trata de um problema pessoal, se trata de como nós vamos articular uma alternativa real para o Estado de São Paulo. E aí, nessa construção dessa alternativa, o meu nome pode ser o mais viável ou não. Se nós pensarmos hoje, nós temos um tipo de consideração, se nós pensarmos aqui 6 ou 8 meses, onde nós vamos estar tratando com outros partidos, com um programa de governo já com bases estabelecidas, com uma evolução da situação do atual governo e das oposições ao atual governo, oposições da direita, oposições da esquerda, nós vamos poder medir se de fato qual é o nome mais adequado para o momento. Então eu queria mais colocar dessa forma, eu não tenho uma ambição pessoal de ser candidato do PT. Posso ser o candidato, jamais neguei isso, não negaria, porque se tiver colocado para mim essa responsabilidade, eu vou assumi-la. Mas não faço disso uma coisa... Uma das coisas que eu tenho dito no PT é que eu não vou participar de prévia, de briga interna no partido. O PT já adora. Na verdade, já tem muitas experiências negativas de luta interna no partido. Quando o debate é feito internamente, às vezes até com muita polêmica, isso é positivo para o PT. Mas não acho que isso possa se transformar numa briga interna de nomes, de estrelas do partido que comprometa o próprio processo. Se houver uma discussão com bastante tranquilidade, serei eu ou serei um desses outros nomes que eu citei, candidato a governador. Por isso eu não te dou uma resposta afirmativa, não é por querer sair da pergunta, mas porque de fato a coisa é muito cedo hoje para essa resposta. E eu acho errado, inclusive, que o PT resolva o candidato e busque aliança. Tem que buscar aliança e nesse processo resolver o candidato. Palocci, deixa eu te perguntar duas coisas. O PT se diz um partido socialista. Eu queria primeiro saber se ainda se diz socialista e se o socialismo, vamos dizer assim, petista, cabem às propostas do ex-prefeito Antônio Palocci Filho.
porque normalmente nas campanhas nas campanhas eleitorais, muitas vezes o PT esconde, parece que esqueceu essa coisa de ser socialista ou não, até com medo da reação da população, talvez menos esclarecida. Então eu vejo que falta um pouco de debate político em relação a isso. Eu não vejo o PT reafirmar seus compromissos com o socialismo, e que socialismo é esse? Então talvez falar um pouco a respeito disso. E a outra coisa é que partidos seriam procurados pelo PT para fazer uma coligação? Quais seriam os partidos que dentro desse socialismo petista teria espaço? Em primeiro lugar, essa questão do socialismo, essa difícil questão do socialismo, né? Nós não podemos negar que depois das mudanças históricas que houveram no leste da Europa, a questão do socialismo tem que ser reequacionada, não abandonada, nem vista da mesma forma, ela tem que ser rediscutida, né? Ela tem que ser vista sob outro ângulo, né? O próprio presidente do PT, José Dirceu, disse há 2 anos atrás que o socialismo era um morto-vivo. O que quer dizer um morto-vivo? Não é uma frase de expressão. Morto-vivo é aquilo que está morto e está vivo ao mesmo tempo. Quer dizer, está morto enquanto projeto porque morreu no leste da Europa, mas está vivo enquanto força que impulsiona o movimento das classes excluídas no sentido de uma nova sociedade. Quer dizer, eu penso assim, quer dizer, o socialismo precisa ser repensado do ponto de vista de projeto, né? Mas o PT não tirou a ideia do socialismo do seu programa. O que está procurando fazer é desenhar um modelo de sociedade. Recentemente teve no Chile uma reunião dos partidos democráticos e de esquerda, social-democratas da América Latina, com o Jorge Castanheda, com o Mangabeira Unger, com algumas lideranças do PT, o Lula, o Tarso Genro, o Dirceu, o Marco Aurélio estiveram lá. E essa é a 5ª reunião que se faz desse grupo, onde se procura responder essa pergunta que você me fez, que não é uma pergunta fácil de ser respondida, tanto é que essas grandes cabeças da América Latina estão procurando respondê-la em sucessivos debates. Eu acho que é necessário reconstruir a ideia de uma sociedade justa, de uma sociedade democrática, de uma sociedade que tem fundamentalmente elementos de socialismo. Agora, acho que é um erro fazer a propaganda do socialismo como foi feita no passado, em cima de parâmetros que já se mostraram coisas velhas, coisas ultrapassadas, principalmente num aspecto fundamental. O que foi fundamental para a queda dos regimes socialistas foi a ausência de democracia. Essa é a questão fundamental. E isso está claro hoje para o partido. Não se pode fazer um novo projeto de sociedade sem ter a democracia como valor fundamental desse projeto. Sem democracia não tem socialismo, não tem sociedade justa, não tem sociedade avançada, né? Então essa é a questão fundamental. Se cabem os projetos que eu defendi nessa ideia de uma nova sociedade, acredito que caibam. Acredito que inclusive essa nova sociedade deve fugir de 2 extremos ideológicos que existem no debate da reforma do Estado hoje no Brasil. Um deles que propugna pela ausência do Estado, né? Eu acho um erro, é tanto um erro que no país onde isso nasceu, que é na Inglaterra, o povo já avaliou e já elegeu os trabalhistas. Na verdade, a eleição dos trabalhistas na Inglaterra é um sinal de que o povo percebeu que a mudança neoliberal é um erro. Agora, embora alguns comentários da imprensa falem que as propostas dos trabalhistas estão muito mais liberais. Estão muito liberais, estão chamando o Tony Blair de Tory Blair, né? Que é o Tory é o apelido do Partido Liberal. Mas não, eu acho que na verdade, por mais que o Blair não responda... Mas ele representa... Ele foi eleito por causa disso. Ontem, antes de ontem, há poucos dias, na França, a esquerda venceu as eleições. Quer dizer, os socialistas venceram as eleições. O que indica isso? Que há no mundo, inclusive nos países centrais, onde o neoliberalismo teve o seu desenvolvimento, um repensar disso. Ou seja, o Estado não vai abandonar suas funções de forma pacífica, não. A população sabe o papel do Estado em relação à parte excluída da sociedade, em relação às conquistas dos trabalhadores, e vai defender a presença do Estado. Do outro lado, nós temos forças políticas que defendem as coisas como elas são. E as coisas como são não têm resolvido as coisas. Hoje no Brasil tem uma demanda de 17 milhões de telefone. As empresas estatais não conseguem atender essa demanda de 17 milhões de telefone. Qual a resposta do governo federal? Vamos privatizar tudo. Vamos privatizar todas as teles, é o projeto que está no Congresso Nacional. Qual a resposta da esquerda? Não vamos privatizar nada. Eu acho que as duas são erradas. É preciso você, defendendo a estrutura e o controle público sobre as telecomunicações, que é fundamental, controle público sobre as telecomunicações, você estabelecer parcerias, concessões à iniciativa privada, onde as empresas públicas e as empresas concessionárias privadas possam juntas atender a essa demanda, dar uma resposta à população, mas controle público, porque se você privatiza as teles no Brasil
e alguns meios de comunicação que já têm controle de boa parte da comunicação, monopolizam as telecomunicações, viram dono do Brasil, essa que é a questão. Você vai transformar um monopólio público num monopólio privado, isso é pior para a nação. Então essa questão que eu acho que tem que estar dentro de um novo projeto de governo, de um novo projeto para o país. Inclusive na Inglaterra e na França, a reação que levou a esquerda a assumir o poder foi muito nas propostas de mau atendimento de vários setores que foram privatizados totalmente. Mas aqui no Brasil, o mau atendimento, o mau serviço do governo do Brasil é flagrante. Pois é, é terrível. A pior coisa que funciona nesse país é o serviço público. Porque a empresa privada até que funciona, que a iniciativa privada ela funciona. Agora, como é que consegue se sociabilizar tudo isso? Nós vivemos exatamente nessa repressão econômica, com um Congresso fraco, subserviente e com um governo corrupto desse jeito. É difícil, Zé Fernando, por isso que eu acho que nós temos que articular muito bem um programa para poder indicar para o Brasil essa linha de conduta. Mas o Brasil vai optar por um projeto desse tipo. Pode ser que o Brasil se encante durante um período com a ideia das privatizações indiscriminadas. Mas, com o tempo, a população percebe os riscos. Eu vou te dar um exemplo claro disso que nós vimos recentemente. Até o começo desse ano, o povo, nas pesquisas de opinião, apoiava qualquer tipo de privatização. Você fazia pesquisa da privatização da CSN, o povo apoia. Isso tem mudado. Do Porto apoia, não sei o que apoia. Veja as pesquisas sobre a Vale do Rio Doce. Todas indicavam que o povo era contra a privatização. Por quê? Porque a população começa a perceber que, na verdade, privatizar algumas coisas, até muitas coisas, pode ser um benefício. Agora, você começar a vender aquilo que é a coluna vertebral do desenvolvimento do país, você falar em telecomunicações, Vale do Rio Doce, Petrobras, o Brasil vai perder aquilo que ele tem para fazer os grandes acordos internacionais no mercado mundial. Quando o México quebrou, o México só saiu da sua quebradeira porque negociou com os Estados Unidos contra os recursos enviados pelo Tesouro Americano, negociou o petróleo, porque ainda era nacional. Se não tivesse o petróleo, o México estava hoje vendendo camiseta para sair da crise. Entende? Então essa questão é fundamental. O povo vai aprovar e vai continuar aprovando privatização de empresas que não tem sentido ser do Estado. Agora, quando começar a falar em Petrobras, telecomunicações e a Vale do Rio Doce, eu acho que o povo vai indicar outra coisa. Para isso acontecer, para que tudo isso aconteça, você tem que ter uma caixa de ressonância muito forte. Ou seja, é necessário que os meios de comunicação sejam honestos, no mínimo. Nós lidamos com um cinismo da mídia muito grande. Como é que você consegue atropelar esse cinismo da Rede Globo, da imprensa em geral, que é cínica, safada, absolutamente subserviente também aos meios? Não é fácil isso. Em 89 nós vimos quanto que isso não é fácil. Né? O Lula tinha uma eleição quase ganha e ele sim foi atropelado por esse sistema. Não é? Então nós sabemos que a luta para chegar nisso é uma luta tortuosa, longa, difícil. Por isso que é aquilo que eu disse no início sobre as esquerdas no Brasil. É preciso ter paciência, é preciso saber que essa luta é feita de muitas derrotas, inclusive. Mas é preciso ter a tranquilidade de ver que a população, por mais que ela se encante com uma ideia aparentemente nova, ela percebe que isso são as velhas ideias de sempre. Não é? Por isso que eu tenho insistido com o PT, na medida em que nós não podemos ser aqueles apenas que digam não aos projetos de reforma. Não podemos ser aqueles que apenas defendam o que está aí. Nós temos que mostrar à população do Brasil que há novos mecanismos, que há novos caminhos. Que o Brasil pode resolver seus problemas sem um receituário acabado que venha e diga, olha, você tem que fazer isso, isso. Vamos colocar na mesma questão recente. O governo do Estado de São Paulo renegociou com o governo federal sua dívida de 50 bilhões. Foi um absurdo essa negociação. Em todo lugar do mundo, quando você negocia frente a uma dívida criada por uma taxa de juros exorbitante, a primeira coisa que você negocia é a taxa de juros, reduz a taxa de juros. Porque, na verdade, essa dívida de São Paulo, ela cresceu sem, por exemplo, o Mário Covas pegar um centavo, só com taxa de juros. A dívida do Banespa era 9 bilhões, o Mário Covas não pegou uma moeda do Banespa, a dívida foi para 20 bilhões. Mas nós vamos... Aí o Estado vai lá e negocia com o governo federal a mesma dívida. Nós vamos continuar a conversar sobre isso no próximo bloco, inclusive responder uma pergunta que você não me respondeu, por esquecimento, eu aposto, que é a questão da coligação com os partidos. Então daqui a pouco a gente retorna com Antônio Palocci Filho e José Fernando Chiavenato. Boca Livre volta já. Achei que o governo Palocci foi excelente com relação à pavimentação, infraestrutura da cidade. Da época que eu estou morando em Ribeirão, acho que foi o melhor prefeito de Ribeirão. Eu acho que ainda falta muita experiência para ele, né?
Eu acho que ele deveria ter mais experiência, um pouco, como administrador, para depois, porque o governo de São Paulo não é Ribeirão, não, né? Você acha que o ex-prefeito Palocci tem condições de governar o estado de São Paulo? Não. O que você acha? A administração dele aqui em Ribeirão foi muito ruim. Ele é um cidadão culto. Ele tem condições de governar. Aliás, ele demonstrou aqui em Ribeirão Preto que ele é bom administrador. E o senhor acha que ele tem condições de disputar uma eleição com Mário Covas, Paulo Maluf, do mesmo nível? Olha, com o Mário Covas eu acho que não, porque o Mário Covas é barão de Mauá. É BM. O que significa? Bunda mole. Voltamos com o Boca Livre, aqui no canal da Cidade, sempre às quintas-feiras às 10 da noite, repetindo no domingo às 9 horas da noite. Hoje estamos com Antônio Palocci Filho, ex-prefeito de Ribeirão Preto e um dos postulantes da candidatura pelo PT ao governo do Estado. Palocci, eu perguntava a você no bloco anterior a respeito das coligações. Que partidos podem fazer parte dessa coligação que o PT está estudando? Olha, em primeiro lugar, Dona, a nossa ideia é conversar com os partidos que tradicionalmente têm feito aliança conosco, que é o PPS, o PV, o PSB, o PCdoB. Agora, eu acho que há no estado de São Paulo a possibilidade de diálogo também com segmentos do PDT ou o próprio PDT. Há esse diálogo a nível nacional, o Brizola tem dado demonstrações de que quer um acordo de grande porte com o PT. Deus vai intermediar esse acordo? Espero que possa nos ajudar nisso. E também Você não vai aparecer de vice na chapa do Chico, do Francisco Rossi? Francisco Rossi, não? Não, isso não é a questão, a discussão que está em questão, mas no plano nacional há uma discussão entre Lula e Brizola sobre o processo de Do 98, PDT, né? do PDT e de Lula, envolvendo principalmente Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, onde esses partidos têm, os nossos partidos têm uma proximidade maior. É uma coisa difícil, mas que está sendo conversado. Então, em São Paulo, acho que envolve o PDT e envolve segmentos também do PMDB. Na medida em que o PMDB é um partido hoje que está definindo o seu rumo, né? Tem algumas possibilidades de caminho, e dependendo do caminho assumido pelo PMDB, eu acho que alguns segmentos do PMDB podem buscar um diálogo com o partido. Eu acho que isso pode ser positivo. Podemos pensar numa chapa assim, Palocci governador e Quércia senador, não? Não, acho acordo global com o PMDB é difícil. Acho que os dois com alguns partidos, setores. Mas com alguns setores é possível que aconteça, é possível que ocorra. Deixa eu colocar uma outra questão, até que nós discutimos na última Eu queria vez. falar na tua caneta antes, cara. Você gostou? Isso é um arco-íris, amigo. Brincadeira. Roubou todas as cores do arco-íris, dois aqui. Eu fiquei com inveja da sua unha com o brasão do Corinthians. Mas o Aí Corinthians trouxe uma vence. caneta à altura. E eu nem um pouco de inveja do teu Palmeiras. Pô, nem me fala, Pois é, esquece. Mudando de assunto. Não, eu queria falar, nós estivemos aqui com o deputado Rafael Silva e falando a respeito de financiamento de campanha. Qual que é a sua opinião a respeito desse tema? Porque eu até brinquei com o Rafael, ele ficou bravo, né, porque ele falou, não, o Francisco Rossi fez campanha com pouco dinheiro. Eu perguntei, o que é isso, Rafael? Uma campanha para o governo do Estado não se faz com pouco dinheiro. Esse é um problema que eu teria no caso de uma candidatura, porque uma campanha para o governo do Estado é muito cara. E qual que é a sua opinião? Como que deveria ser o financiamento de campanha? Existe hoje no Congresso Nacional, na reforma política, uma discussão sobre isso. Deve tirar a participação de pessoa jurídica ou não. Eu acho que, na verdade, o último passo que foi dado na reforma é o melhor passo. Eu acho que, na verdade, deve ter participação de pessoa jurídica no financiamento de campanha, mas como foi feito agora, legalizado e dentro da prestação de conta dos partidos. O que eu acho é que deve ter um limite menor de gastos com campanha. O limite é muito grande, o limite atual. Quase não tem praticamente limite, né? Um candidato a uma prefeitura pode gastar 3 milhões, 4 milhões de reais, e isso não é limitado pela justiça. Então eu defendo um limite menor de gasto. Eu acho que uma campanha não pode ser tão dispendiosa, e defendo a participação de pessoa jurídica dentro da legalidade, prestando conta à justiça. Você não é a favor ao sistema de financiamento público, como é? Olha, isso países. já começou a existir no Brasil, na medida em que o fundo partidário já está sendo transferido para os partidos. Eu não sei se é um caminho possível no Brasil, onde, na verdade, a tradição das campanhas é arrecadar junto a empresas. Né? Se tiver um fundo público e continuar a arrecadação junto às empresas, eu não acho que... Ou uma coisa ou outra. É uma coisa ou outra. Como é que se consegue, e isso digo a nível de população, consegue diferenciar, consegue isentar o político que é bancado, por exemplo, por empreiteiras? No Brasil, por exemplo, todas as grandes campanhas são bancadas em 80% por empreiteiras e bancos, certo?
No seu governo aqui em Ribeirão Preto, você teve um caso muito sério, você teve que demitir um secretário acusado de fazer uma gravação de uma fita, qualquer coisa assim, até que estava distribuindo obras no governo. Você espera receber dinheiro de empreiteiras e como é que você conseguiria administrar? Deixa eu aproveitar isso e perguntar outra coisa. O PT de Brasília já devolveu o dinheiro da Odebrecht? Pois é. Pois é, o PT, desde que a partir dessa última campanha se tornou legal a doação de recursos de empresa, o PT fez isso e registrou essas doações. Quer dizer, eu acho que é a maneira correta, registrou. Mas não foi um baque, porque o PT sempre combateu a história da empreiteira. Acabou sendo uma coisa estranha, esquisita para o PT, inclusive parte do partido acho que não deveria ter recebido esse... Mas não devolveu o dinheiro. Não devolveu. Devolveu porque, na verdade, o partido tem que assumir o que fez. Se recebeu recurso de uma empresa, tem que assumir o que fez, não é? Não tem que, depois que a coisa foi divulgada, devolver o dinheiro. Eu acho o seguinte, que se o sistema for esse de doação de pessoa jurídica, o partido tem que, inclusive, divulgar o que recebe. Qual que é a forma de evitar que essa doação resulte em ações do governo em favor dessas empresas? É tornar pública a doação. Evidentemente, se um banco faz doações para um candidato a presidente sistemáticas e depois esse presidente protege esse banco, é um escândalo, não é? Agora, é certo que se houvesse um sistema de financiamento como é o fundo partidário, sem participação de empresas, anulando a participação de empresas, eu acho que seria melhor para a democracia no Brasil. O que não pode é ter financiamento público e continuar o que está. Aí eu acho que a coisa vira uma baderna. Entende? De qualquer forma, eu acredito que deve ser limite menor e divulgação daquilo que é recebido pelos partidos. Se é divulgado, se é transparente aquilo que fez parte da conta do candidato, a população pode controlar eventuais medidas que o futuro eleito possa tomar em relação à prioridade a uma empresa que tenha ajudado esse político. Por que o empresário investe no meio político? Porque é tradição. Onde não há tradição, não investe. Onde não há tradição, não investe. Mas uma tradição é lógico que aquele que dá dinheiro numa campanha busca retorno. Lógico. Busca retorno. Porque para o empresário não existe PT, PSDB, PFL, direito. Existe governo. Existe um risco que ele está correndo de estar investindo num candidato que pode lhe dar retorno uma vez eleito. Sem dúvida. Você teve cobrança nesse sentido? Não tive mesmo, porque quando eu fui candidato a prefeito, não existia lei que permitia a empresas fazerem doação. Na verdade, foi o último ano em que não era possível isso. Você foi eleito vendendo pizza. Se você vê, isso eu sou muito tranquilo para dizer, porque tem não só uma prestação de contas, como as pessoas viram a nossa campanha na época. Nós fizemos uma campanha muito limitada em termos de recursos financeiros, mas foi uma campanha muito forte em termos de proposta, né? E isso nos permitiu resolver a questão do financeiro da campanha dentro de uma campanha barata. O problema é que em Ribeirão Preto e em outros lugares o padrão financeiro das campanhas tem aumentado, tem mudado muito para mais caro, né? As campanhas estão ficando caras, né? E isso cada vez mais vai ser um problema para quem quer fazer uma campanha independente. Só mudar um pouco a história, o viés da nossa conversa. O Antônio Palocci, que saiu da prefeitura, hoje é médico sanitarista ou não? Eu voltei à Secretaria da Saúde, eu tirei um mês de férias, voltei à Secretaria do Estado da Saúde, onde eu sou médico desde 1986, né? E estou agora repensando a minha atividade. Hoje eu estou fazendo duas atividades, a Secretaria da Saúde, onde eu trabalho na área de planejamento regional, e o Instituto de Políticas Públicas, que eu fundei recentemente, que tem uma tarefa de desenvolver projetos e trabalhar com entidades governamentais e não governamentais. Isso é o que eu vou fazer pelo menos até o final desse ano. Depois vou resolver que atividade política que briga que eu vou entrar, e aí vou... Inclusive, não se esqueça de um amigo nosso chamado Tupi, nas suas andanças por aí. Tupi pediu, inclusive, encarecidamente. Palocci, vamos baixar o nível da conversa de uma vez. Falar de sucessão municipal. A sua sucessão foi uma sucessão absolutamente conturbada do ponto de vista de campanha política. Eu entrevistei logo após ter sido eleito, 2 ou 3 dias depois, o atual prefeito, o Jabali, e ele disse, ele foi taxativo e textual. Foi uma campanha absolutamente suja, uma campanha baixa, rasteira, mas eu enquanto ele, Jabali, não tive nada a ver com isso. Que foi uma campanha suja, foi uma campanha rasteira, todo mundo sabe. Quem é que sujou essa campanha? Olha, veja,
Benato. Eu até acho que é verdade que as pessoas, os candidatos, as pessoas que coordenam a campanha, não preparam situações de um debate mais baixo em termos políticos, mas ela ocorreu. Né? Ocorreu e todo mundo sabe na campanha Ribeirão Preto de quem partiu essas acusações. Elas ocorriam nas esquinas da cidade. Né? Foram divulgadas boatos, difamações sobre o Sérgio Roxo, que são coisas até que as pessoas sabiam que era mentira, mas que criou um clima muito ruim na campanha. Até acredito que não tenha sido o Jaula que tenha organizado esse processo, porque isso impede um candidato de olhar sinceramente na televisão e fazer sua propaganda política. Mas de fato houve um clima muito ruim desse ponto de vista na campanha política. Toda campanha tem um pouco disso, toda campanha tem, não é? Essa teve um pouco mais, não é? Não sobrou puritanismo ao PT e faltou uma ação política? Não é aquele negócio daquele episódio do pãozinho, por exemplo. Pãozinho é um raio que toda dona de casa compra, seja rico, pobre, classe, todo mundo sabe o preço do pãozinho. Não, na verdade eu não acho que foi. De repente, vocês ficaram olhando, observando. Não acho que foi puritanismo do PT em relação a não ter assumido uma postura também agressiva do ponto de vista, vamos dizer, mais baixo de argumentos. Faltou ao PT uma postura de enfrentar a polêmica de forma mais clara. Isso faltou. Por quê? Porque nós imaginávamos, naquele momento em que a campanha conduzida com um alto nível de debate, como o Sérgio Roxo conduzia, ela era aquilo que a população esperava mais dos candidatos, como de fato era. O Sérgio Roxo liderou o segundo turno praticamente todo, com uma diferença de 18 pontos, quer dizer, mostrando que o que a população queria era um debate de alto nível, não era um xingamento entre candidatos. Mas no momento em que o adversário do Sérgio provocava polêmicas sistemáticas a respeito de ações do Sérgio, da administração, eu acho que o comando da campanha do Sérgio não percebeu que era necessário fazer a polêmica. Porque o eleitor, por mais que ele não quisesse briga, ele queria esclarecimento das coisas. Eu acho que faltou nesse momento ter uma postura clara de matar o assunto, ou seja, de dizer claramente as coisas, de fazer a polêmica necessária naquele momento, não sair dela. Parecia que a gente não tinha respostas, coisas, tínhamos respostas claras. Né? E isso acho que faltou, isso acho que foi uma falha da reta final da campanha. Complica a situação do futuro político do Palocci sem sem ter feito o sucessor? Não complica o meu futuro político, acho que complica para a cidade, porque eu acho que a cidade vinha num desenvolvimento de projetos, tanto na área social como na área do desenvolvimento econômico, que estavam representando um ganho efetivo para Ribeirão. Ribeirão é um dos 3 locais do país, que é Campinas, Distrito Federal e Ribeirão Preto, que implantaram o projeto de renda mínima. Esse projeto é extremamente importante do ponto de vista de uma ação emergencial de combate à exclusão. Um dos maiores problemas do Brasil é a exclusão social. Nós conseguimos, com o tempo, implantar um projeto, além do apoio alimentar, da assistência social que fazemos na cidade, implantar o projeto de renda mínima, que é um precursor de uma política de pleno emprego. Né? A nossa preocupação é que esses projetos, assim como os projetos de desenvolvimento econômico, tenham continuidade. Então, eu não tenho uma preocupação pessoal do fato de não ter eleito aquele que eu queria eleger. Na verdade, não há problema se o novo governo tiver uma boa condição para a cidade. Se não tiver, o problema é que a cidade vai perder com isso. E tem? Eu acho que até o momento não. Até o momento o governo municipal não encontrou um caminho. Não é? Eu acho que é muito cedo para fazer uma crítica global ao governo. 5 meses, nem um governo você pode dizer que ele é bom ou ruim. Não é? Na verdade, ele está experimentando uma série de iniciativas, mas concretamente até esse momento o governo não encontrou um caminho. Você acha que a paciência social é incompatível com a velocidade do poder público? Não? É. E com razão, né? A população cobra as coisas com rapidez, com razão. Né? Às vezes até o governo do momento tem justificativa. Olha, eu estou assumindo agora, eu tenho poucos meses, eu estou montando minha equipe. Só que o povo está vendo as coisas acontecerem, está necessitando de medidas. Né? Quanto tempo é aceitável, vamos dizer assim? Olha, eu acho que 3 meses é o ideal para um governo se organizar. Pois é, mas nós estamos com 5. Não, pois é. Eu não quero aqui dizer que esse governo não vai acertar mais. Eu discordo desse argumento seu em vários aspectos. Primeiro que o próprio Javala disse que em 90 dias poderia se cobrar tudo dele. Ele já era governo assenhorado da administração. Segundo, porque ele levou para o governo a experiência do Nogueirinha, que está no governo, que já era governo. Do Gasparini, que já foi governo 3 vezes em Ribeirão Preto. E do João Gilberto, que já foi governo uma vez. Quer dizer, ele está governando com todo esse time. Mas esse é um que há de pior do de todos eles, mas está governando com esse time. Quer dizer... Mas eu acho que esse que você
coloca como uma composição de uma grande experiência, é um grande problema para o Jabra. Eu acho que o Jabra cometeu um erro em relação à montagem do seu governo, de colocar pessoas de origem muito diferentes, com pensamento muito diferente, o que o dificulta dar uma coesão à sua equipe. Não sei quais são os motivos, acho que isso é ele tem motivos para compor um governo dessa forma. É fundamental que um governo seja plural, mas tenha coesão de pensamento. Saiba o caminho, olha, todos caminham nessa direção. Nós queremos para a cidade é isso, isso, isso. Eu cheguei a apostar, inclusive, que eu separei, diferenciei a coisa e disse o seguinte: o Jabra vai fazer um governo tecnicamente bom, politicamente não tão bom. Ele não consegue fazer nenhuma coisa nem outra. Do aspecto técnico ele me decepciona. Pois é, não consegue fazer mas eu não diria, eu acho que 3 meses, como eu disse, é um tempo do governo se organizar. Antes disso não se pode falar nada. Mas se o governo não faz isso em 3 meses, ele pode fazer num tempo maior. Eu não diria que você possa dizer hoje que necessariamente o governo municipal vai mal até o final. Não dá para dizer, eu acho que o tempo vai mostrar isso. E eu até espero que vá bem. Quando eu digo, às vezes as pessoas acham esquisito dizer que eu quero que o atual governo vá bem. E quero, porque eu acho que a política ganha se a gente estiver fazendo com que o desenvolvimento das atividades seja para frente, ande para frente. Evolução natural. É a evolução natural das coisas. É lógico que nós vamos defender as nossas teses, mesmo que esse governo vá bem, nós vamos defender as nossas teses como melhores, que faz parte do processo político. Mas eu não posso torcer para que a cidade ande para trás, entendeu? Acho que eu não espero que isso aconteça, espero que o governo possa acertar seus passos e encontrar um caminho que possa, inclusive, fazer com que ele cumpra aquilo tudo que foi dito na campanha. Que projetos que foram paralisados que você identifica assim que foram prejudiciais para as cidades ter paralisado? Não, veja, nem tanto na questão dos projetos paralisados. O que eu acho que falta ao atual governo é definir claramente as suas prioridades. Por exemplo, o governo dizia, o atual prefeito dizia na campanha, nós vamos fazer a renda mínima para 10 mil famílias. Hoje são 2.200 famílias atendidas. Quando ele falou em 10 mil famílias, eu falei, bom, que bom, né? Então ele vai ampliar aquilo que foi feito. Mas passaram 5 meses, nenhuma palavra foi dita em relação a isso. Não que tivesse já que cumprir pagando as 10 mil famílias hoje, mas precisa dizer alguma coisa para a cidade, né? É essa linha que vai adotar, ou seja, é a ampliação do investimento social ou não? Eu acho que falta ao governo municipal dizer para a cidade, olha, é por aqui que nós vamos, é aqui que nós vamos trabalhar. Não se pode cobrar de um governo, mesmo em 1 ano que ele cumpra o seu programa de 4 anos. Ou seja, agora ele precisa dizer, é por aqui eu abandonei isso, aquilo que eu disse não é bem isso. O que está faltando exatamente, está faltando respostas desse governo às suas próprias questões, às suas próprias propostas. Suas próprias propostas. Aquilo que ele propôs, ele não deu resposta. É essa a questão fundamental, entendeu? Quer dizer, houve aquela discussão toda em relação ao transporte coletivo que levou a um impasse hoje. Quer dizer, até hoje não se discutiu que o transporte coletivo não se decide pela inflação. O preço de transporte coletivo é tarifa e planilha de custo, não é a inflação que decide. E mais, Ribeirão Preto é a cidade que tem o transporte coletivo mais barato do estado de São Paulo. Hoje, o ABC e São Paulo estão levando a tarifa para entre R$90 e R$1. Campinas, 95. Agora, antes de fazer uma negociação com empresas e trabalhadores, houve um processo de acordo judicial que agora levou a um impasse da situação. Então, na verdade, eu acho que o que falta mais, doutor, não é tanto dizer, olha, esse projeto vai continuar, esse não vai. É dizer qual é o objetivo do governo. O que nós vamos fazer na área social? Nós vamos ampliar as escolas, nós vamos municipalizar as escolas do Estado, porque tem a emenda 14 da educação que tira de 4 a 8 milhões de Ribeirão Preto a partir do ano que vem. O que vai ser feito? A cidade precisa saber disso, quer dizer, precisa dizer que caminho que nós vamos trilhar para garantir que a cidade tenha suas áreas sociais e de desenvolvimento econômico, a geração de empregos previstas. Então eu não quero aqui condenar o governo municipal, porque eu acho, insisto, que se não se acerta em 6 meses, pode se acertar em 8, em 1 ano, em 2 até. Agora é preciso começar a definir caminhos, senão corre o risco da cidade patinar em relação a esses objetivos. Olha, para encerrar, né, eu queria que o Ribeirão Preto, um ribeirão pretano, com esse jeito mineiro, né, Zé? Ribeirão é muito perto de Minas. Diz que na verdade não existe o Triângulo Mineiro, mas sim o quadrilátero, e Ribeirão Preto faz parte. Eu queria saber o seguinte, se, pelo jeito tá parecendo assim, Zé, que se passar o cavalo arriado, Palocci sobe e sai candidato a governador. Há uma pretensão, se passar um cavalo arriado daqui a um tempo, Palocci acaba o governo do estado, ser candidato a presidente? Tem esse sonho? Não, de forma alguma. Eu sou muito contido em relação a projetos futuros. O máximo que eu acho que eu me coloco em relação a um momento como esse são as 2, 3 tarefas que eu posso assumir o ano que vem.
Eu acho que depois disso, o futuro é Deus que vai decidir para onde nós vamos. Eu estou realmente empenhado em fazer com que no ano que vem, tanto no plano nacional quanto no plano estadual, o PT construa um projeto alternativo, não apenas tenha candidatura. Eu tenho dito para o Lula, inclusive, o Lula deve ser o candidato do PT a presidente, mas ele não pode ser o candidato das posições tradicionais do partido. Nós vamos construir alguma coisa nova para o Brasil. O Brasil exige uma coisa nova, uma visão nova, renovadora, transformadora daquilo que está emperrado no país. Eu acho que o PT pode ser o principal motor de uma proposta como essa. Eu vou trabalhar nesse sentido, sendo candidato a uma coisa ou outra. O futuro a Deus pertence. Deixa eu falar antes de encerrar definitivo, quero falar de marketing. Você é um alto marqueteiro, né? Você é o melhor marqueteiro que o Palocci tem? Não sei, algumas pessoas falam isso, eu não entendo, não sou profissional de marketing, sou médico sanitarista, pra você ter uma ideia da minha questão profissional. Mas eu acho que a principal propaganda de um governo é o próprio governo. E de uma prefeitura é o próprio prefeito. Quer dizer, não adianta, eu sou muito contra aquele marketing que pega uma pequena ação do político e transforma em milhões. Foi como aconteceu em São Paulo com Singapura. Singapura fez 3.300 apartamentos e divulgava que estava tendo 200 mil pessoas. O Odônio aqui na Coab fez 9.600. Então eu acho que o marketing não pode ser falso, ele não pode contar uma história negativa, ele não pode contar uma história invertida, tem que ser uma coisa objetiva, uma coisa direta, é isso e é aquilo, o objetivo é esse. Por isso que eu acho que o principal divulgador de um projeto é quem lidera esse projeto, mas não entendo nada de marketing. Só para encerrar da minha parte, marketing não é trocar placa, meu amigo. Trocar placa é uma coisa ridícula, nojenta, não dá nem para comentar. Olha os botões. Depois do sem comentário, eu agradeço a presença do Antônio Palocci Filho, ex-prefeito de Ribeirão Preto, e quem sabe Ribeirão Pretano, preparem-se para as campanhas, candidato a governador. Agradeço também ao Zé Fernando que não é candidato a nada. Que não é candidato a nada, por enquanto, né? Não, candidato. Por enquanto. Queria registrar, inclusive, que hoje ele será pai de mais uma mulher, uma contribuição enorme para que esse mundo melhore cada vez mais com mais mulheres. Muito obrigado, boa noite e até o próximo bloco, onde nós teremos um bate-papo aqui. Até logo. Voltamos com o Boca Livre e agora para o bate-papo convidamos o jornalista Galeno Amorim. Além do Galeno Amorim, como sempre aqui, a presença marcante do José Fernando Chiavenato, que eu faço questão de registrar que hoje é o dia solene de mais uma vez ele contribuir para a humanidade, colocando mais uma mulher no mundo. A gente agradece, a população brasileira agradece. Mas comecemos, normalmente a gente coloca um tema em debate, Galeno, e aí um escolhe. Se você quiser propor 2 temas aí, o Zé Fernando escolhe e vice-versa. Até a minha área principal de atuação, a literatura infantil, eu pensei muito nesse tema porque hoje, afinal de contas, é um dia especial do nascimento da Maria Júlia, né, que é a segunda filha do nosso amigo Zé Fernando. Então, acho que pode ser um tema para a gente começar a conversar. O Galeno é uma das figuras, um dos jornalistas mais sérios que eu já conheci. Isso, sem fazer média, ele sabe disso. O Galeno foi vereador em Sertãozinho, implantou um festival de teatro que até hoje é sucesso na cidade. Foi correspondente do Estadão, né, Galeno? Eu fui lá no festival de teatro. Minha esposa se apresentou lá. Aí, de repente, o Galeno, com esse brilhantismo todo, e consegue fazer com muito brilhantismo, virou editor de livro infantil. Compensa editar livro no Brasil, Galeno? Compensa. Eu acho que é um bom negócio. Antes eu só queria fazer uma ressalva. Eu acabei conseguindo implantar de uma certa forma em Sertãozinho na época um concurso de contos, de poesias e uma semana de estudos da realidade brasileira, uma semana de grandes debates na época, que acabou trazendo grandes personalidades aqui para a nossa região. Mas respondendo à questão, eu acho que compensa sim editar livros no Brasil. As pessoas tem um certo questionamento, às vezes não tem tanta certeza, por conta de ser um produto cultural, se dá resultado. Mas eu digo que dá resultado, eu acho que é possível fazer um trabalho super sério, que dê resultado não só financeiro, mas que dê um resultado emocional, né? Que é aquele retorno de saber, por exemplo, que as pessoas vão estar lendo um livro que você edita e vão estar agindo depois de terem lido esse livro, né? Então dá resultado, sim. Quantos livros você já publicou, Galeno? Olha, nós estamos caminhando para a publicação
no mês que vem, agora em junho, do nosso 15º livro. A editora tem menos de 3 anos, tá? Agora, em abril, completou o seu 2º aniversário e a gente está conseguindo, por esses dias, o lançamento de uma média de 2 livros por mês, né? Que é um número significativo. E o Galeno, além de editor, você é autor de livro infantil também, né, Galeno? Eu tenho... É um filão que você descobriu? Como é que é esse negócio? Eu trabalhei 20 anos como jornalista, né? Na imprensa de Ribeirão, na grande imprensa. Eu fiz muitas coisas e chegou um momento que eu achei que já tinha dado, ainda que pequena, né? Mas uma certa contribuição e que devia estar caminhando por outras estradas, né? Eu sempre escrevi para adulto, né? E chegou um momento que eu achei que estava na hora de escrever para criança, né? Inclusive trabalhando os mesmos temas que muitas vezes como repórter eu tinha feito virar reportagens para adultos, né? E eu comecei a trabalhar esses temas para fazer da própria livro. defesa do Rio Pardo, né? Toda a bacia do Pardo, né? Eu escrevi escrevi reportagens sobre o Rio Pardo não sei quantas vezes, né? Fiz matérias de televisão, fiz coisas para rádio, para revistas, para jornais e tal. E aí chegou um momento que eu achei que devia estar escrevendo sobre assuntos como esse do Rio Pardo, por exemplo, para crianças também, né? Então eu acreditei tanto nisso que eu já escrevi 2 livros sobre o Rio Pardo, né? Um foi lançado há 1 ano e pouco e o outro vai estar sendo lançado agora no dia 5 de junho, que é o Dia Internacional do Meio Ambiente, que é este livro aqui chamado Pintando o Sete com o Pardinho. A gente vai estar fazendo esse lançamento. E outros assuntos também polêmicos que, se não polêmicos, pelo menos considerados chatos e difíceis, né, de serem trabalhados com crianças, né? Temas que muita gente falaria que só alguém muito maluco que poderia fazer. Eu não me acho assim tão maluco não, mas eu resolvi enfrentar esse desafio, né? Eu escrevi, por exemplo, um livro que trata sobre planejamento urbano para crianças, né? A princípio a gente poderia falar, pô, esse cara não poderia ter escolhido um tema mais suave, né, do que uma coisa tão chata assim, mas não é algo muito divertido, né, que precisa ser de alguma forma feito, né? Mas o povo brasileiro, de uma maneira geral, lê pouco. Eu acho que esse trabalho com criança é muito mais uma forma de você mudar esse panorama do que qualquer outra coisa. Porque muita gente, você pergunta quantos livros você lê por ano ou por mês, a resposta às vezes é pouquíssimo. Literatura, vamos dizer assim, de uma maneira geral, é um artigo pouco consumido ainda, né? Que é caro, né? Eu acho que é hábito também, não? Além de ser caro, tem a questão do hábito, né? Porque hoje você tem muita biblioteca, as pessoas podem, por exemplo, eu ia muito em biblioteca para ler livro. Você não precisa, você não compra, mas você tem acesso através de biblioteca. Na hora que você coloca a criançada lendo livro, quer dizer, hoje as creches, por exemplo, no final de semana, entregam um livro para a criança para ela ler no final de semana, os pais lerem junto. Isso é uma forma de você criar o hábito. Sem dúvida, sem dúvida. Hoje competir com televisão, que é imagem o dia inteiro, aquela... E não dá trabalho, né? Não, você senta lá e fica... Você não precisa pensar? Pasmado lá, fica lá olhando, consumindo aquelas imagens. É muito complicado. Agora eu também acredito nisso. Eu acho que se for feito um trabalho legal com crianças, eu acredito que a gente vai estar formando o leitor, não só o leitor do futuro, como o leitor de sempre, né? Eu tenho costume de ler livros de histórias para os meus filhos. Então eu sempre gostei de contar histórias, todo tipo de história, e foi assim que eu acabei começando a escrever as minhas próprias histórias. Eu tenho 2 filhos, né? Uma filha, Marcela, que agora tem 10 anos, e o Pedro, que tem 4 anos. E que são meus leitores e... É o primeiro termômetro. É um programa de qualidade, né? Então, se a história não está legal que eu escrevo, eles já brecam na primeira, eu já volto para trás e escrevo tudo. E são bons críticos, não? Ou puxa o saco do pai? Não, são bons críticos e críticos às vezes ferinos, né? A ponto de chegar e falar, olha... Eu tô achando uma babaquice esse personagem. Não existe esse personagem, pai. A minha filha costuma falar, né? E eu, na hora, corro e já mudo o personagem. Eu vi outro dia uma reportagem na TV, né? O criança falando, né? Que normalmente adulto, quando vai falar com criança, fala... Papai fala assim, pô, mas tem adulto que acha que a gente é débil mental. Vem falando de um jeito que parece que está tratando... E essa é uma preocupação na literatura infantil, de não ser tão bobo, né? Houve muito tempo em que nós, os escritores, acabavam
estávamos tratando a criança como um pequeno imbecilzinho, né? Porque a gente tratando, por exemplo, tudo no diminutivo, né? A mãozinha, a mesinha, o pezinho, a cadeirinha. E não é assim que e acabava as enchendo crianças... o saquinho, né? E acabar com esse negócio também é que do lado ocidental tem muito disso, de achar que quem sabe o que é melhor para nossos filhos somos nós. Não, não é. Quem sabe o que é melhor para eles são eles próprios. Não tem. Sim. E Cara, hoje você tem um livro chamado O Menino que Sonhava de Olhos Abertos. É isso? Este Baseado livro no Rony Von ou no João Maia, isso aí? Olha, na verdade, como repórter, um dia eu li aquele programa chamado Ribeirão Preto 2001, que foi lançado uns 2 ou 3 anos atrás aqui em Ribeirão, e eu fiquei um pouco apaixonado, né? Eu gosto muito de ficar pensando o futuro, de ficar sonhando como que vai ser o mundo daqui 200, 300 anos. Que orgulho, eu participei desse projeto. Né? Tá de parabéns então, porque eu achei ele fantástico. E eu comecei a fazer reportagens sobre esse projeto no jornal que na época eu trabalhava, o Estado de São Paulo. E fiz matéria de página inteira, depois fiz matéria de meia página, e fiz várias vezes porque eu gostei muito, né? Esse é um tema assim que me seduz. Eu acho que a gente tem que estar com o pé no chão, mas sempre pensando alguns anos à frente. Eu gosto de ficar imaginando como vai ser este país, essa cidade, sabe, no ano 2000, no ano 2500. Eu acho que esse exercício me faz muito bem e deve fazer bem para as pessoas e para a comunidade, né? Então eu achei que era muito importante as crianças também terem acesso a esse tipo de reflexão, de uma forma mais leve, mais doce, né? Então eu transformei numa história infantil. Ela se passa aqui em Ribeirão Preto, né? E o personagem chama Ribeirinho. Uma alusão até ao nome da cidade, né? E é uma reflexão. E os resultados têm sido, assim, formidáveis, né? Às vezes eu vou em algumas escolas públicas fazer palestras e depois acaba uma fila, assim, de 300, 400 crianças pedindo autógrafo, querendo conversar sobre aquele assunto e escrevendo, né? Eles fazem as suas redações para ficar imaginando como vai ser a sua cidade daqui 4, 5 anos, né? Quando elas estiverem adolescentes, jovens, né? Isso é fantástico, né? E esse livro me deu um prazer assim, muito grande fazer por conta disso, né? Agora vamos falar das duas desistências. Você foi político, vereador em Sertãozinho, jornalista, que você vai ser a vida inteira, mas um jornalista meio adormecido hoje, cuidando mais da sua editora. O que te fez desistir da carreira política? O que te fez afastar do jornalismo? Olha, eu acho que... São os João Maias da vida, os Olivões da vida? Não, eu acho que como na carreira política eu fui um aprendiz com uma carreira assim muito medíocre, né? Eu tinha 18 anos, acabei ocupando durante algumas vezes na verdade, eu fui primeiro suplente e assumi durante quase todo o tempo, porque sempre tinha alguém se afastando e tal. Então, durante alguns Por qual partido anos, foi? né? Na época, era na cidade de Sertãozinho, o MDB e PMDB depois, né? Que a cidade sempre foi muito polarizada, né? A esquerda e a direita, né? E então eu tinha esse agrupamento, né? Era o agrupamento mais progressista, mais à esquerda, tal, onde eu sempre tive uma militância, né? Mas eu acabei, eu acho que não fui eu que desisti, acho que o povo desistiu de mim. Né? Mas eu tive uma atuação... Faltou algo fundamental chamado voto. Capital, né, que era voto. Mas foi uma coisa assim muito boa na minha vida, eu aprendi muito, aprendi a ser mais tolerante, aprendi que não dá para pensar nesses rompantes, né? Eu acho que não é por aí, eu acho que tem que ter maior moderação, eu acho que tem que ter maior paciência, exercitar mais a arte do diálogo e a tolerância com os seus diferentes, né? Então foi um tempo que me ensinou muito todas essas coisas, né? Mas eu sabia que seria por pouco tempo, né? Às vésperas da última eleição, eu passei 2, 3 dias como o Suplicy passou quando foi candidato a governo. Eu fiquei com medo de ganhar. Falei, meu Deus, se acontece uma coisa dessa agora, eu nunca mais vou ser jornalista. Eu vou ter que ficar aqui na minha cidade e, na verdade, meu sonho era poder sair dali, ir para lugares maiores. Era poder trabalhar profissionalmente no jornalismo, o que seria muito difícil, né? O jornal onde eu trabalhava já falou, olha, vai ter que se afastar. Então, pensa melhor e tal, né? Eu comecei a ficar com medo, né? E foi bom, né? Porque as pessoas me ajudaram muito nesse sentido
fazendo com que eu não permanecesse mais 6 anos ali, né? Mas eu não desisti, foi um movimento natural da vida, né? Eu sempre participei de movimento estudantil, movimento sindical, tudo que tinha mais de uma pessoa ali, eu sempre estava presente. Você nunca teve vontade de entrar na política, Zé? Nunca. Não? Não. Eu acho que uma campanha é uma coisa terrível. Você tem que pegar Mais por criança que causa você da não conhece. campanha ou por causa da... Por causa de tudo. Primeiro que eu seria um péssimo Tomar político. café, eu sou um abraçar cara a absolutamente, eu não criança. sou organizado, não tenho organização nenhuma. Segundo que eu não tomo café. Você vai em casa de A, B, C, D, você tem que tomar café requentado, cerveja quente, pegar, abraçar a gente com desodorante avanço, vencido. Não é minha área. Não é minha área realmente. Abraçar a criança com coriza. Para com isso. Não? Pegar gente no colo que eu não sei quem é. Não faz o meu estilo. Não é nem questão de esnobismo, nada não. Não é o meu estilo, não é a minha... O mestre da campanha era o Jânio, né? O Jânio fazia até de... Ele acabava um comício, aí pegava, escolhia uma casa, aí pedia pra mulher assim, deixa eu dar uma deitada aqui no sofá. Aí deitava no sofá e dormia. Puta, a mulher não esquecia nunca mais dele. Ele ficava... Não tem nem que é mestre disso, né? É uma técnica muito demagógica, Nossa, né? Que populista. ainda hoje se usa, né? Eu não... Cria Mas intimidade. antes de qualquer coisa, independente de posturas ideológicas, políticas, a gente sempre tem uma afinidade com determinada corrente do pensamento, e isso é muito natural, importante inclusive. Mas independente disso, eu sempre acho que se ocupar um cargo político requer muito desprendimento da pessoa. A pessoa tem que estar disposta a dar. Porque mesmo políticos que muitas vezes eu acho demagogos, né? Tem que dar uma parcela pessoal muito grande. Ele não tem final de semana, ele não tem... Tem gente que faz falcatrua, mete a mão, e a gente tem que extirpar isso do meio político brasileiro. Eu não conheço ninguém. Você está Mas tem muita gente. Você está sendo intolerante. Aquele aprendizado seu não foi suficiente, galera. Não, mas pelo menos para admitir as ideias diferentes, né? Agora, dá uma dose de contribuição, de doação muito grande, né? Sem dúvida. Mas você pode dar sem ser político, né? Sem claro, ser político, claro. aliás, e não exercendo a carreira partidária, né? A coisa Claro, sem dúvida. Disputando Numa voto. entidade, num movimento, em qualquer instância da sociedade, você pode e deve dar a sua contribuição, né? Se você tem além da tarefa individual enquanto pessoa para se melhorar no decorrer da vida, você também tem que dar uma contribuição maior, né? Aquela chamada tarefa mundial. Fazer alguma coisa para o mundo onde você vive e ir melhorando um pouquinho, né? Me diga uma coisa, quantos livros você já editou? Olha, perguntou isso. Não, em a editora... volume, não em números, não em títulos. Em títulos. Só para entender o volume. Por exemplo, um livro infantil hoje no Brasil, você lançou, por exemplo, O Menino que Sonhava de Olhos Abertos. Quantos números saíram? Eu, autor, com 6 projetos, eu estou muito recente nessa área, né? Menos de 2 anos meus livros têm, a maior parte tem menos de 6 meses. Mas eu tenho vendido, assim, este livro aqui, por exemplo, ele trata sobre a dengue, é de quebra-ossos, o terrível, né? Esse livro assim, pode virar um best-seller. Eu acho que ele vai chegar em pouco tempo a cerca de 200 mil exemplares vendidos. Ele é recente, ele foi lançado na Bienal Internacional do Livro de São Paulo, em agosto passado. Ele já vendeu cerca de 20 mil. A gente está vendendo mais 20 ou 40 mil nessas próximas semanas, negociações assim que estão bastante avançadas. E a gente acredita que até o ano 2000 ele vai estar vendendo. Vai dar para encostar o burro na sombra, não? Não, de forma nenhuma. É uma coisa, o livro infantil, né, o que o autor ganha é muito pouco, né? Não dá, não é por aí. Agora a gente tem algumas edições assim que tem a tiragem maior, por exemplo. Nós lançamos no começo do ano este livro aqui do Luiz Puntel, chamado Um Soco no Estômago, que trata sobre a questão das drogas. Esse livro também vai vender assim horrores. Ele já está na 3ª edição, foi lançado recentemente. Uma reportagem falando sobre ele. E o Puntel é um autor de Ribeirão Preto, um grande autor, que já vendeu 1,5 milhão de livros no Brasil, né? Então as tiragens sim variam de 3 mil, algumas já estão com 20 mil. Tem essa elasticidade, né? Como estes livros aqui, este livro vai ser nacional, esses 2 livros que nós estamos lançando agora, acabamos de lançar, né, nessa quarta-feira, véspera de Corpus Christi, são livros colantes, né, o Pai Nosso e a Ave Maria. Estes 2 livros vão estar circulando no Brasil inteiro, né? Nós acreditamos que a tiragem deve ser muito grande. Olha, o bate-papo foi
Foi mais do que um bate-papo, foi quase uma entrevista, galera, né? Mas eu queria inclusive te convidar, nós vamos estar com o Gilberto Abreu na próxima semana, eu queria te convidar para você estar conosco aqui. O Zé Fernando Chiavenato vai estar lambendo a cria, a Maria Júlia, então não vai estar conosco na próxima semana, eu queria te convidar. Então agradeço a tua presença, galera, te convido para a próxima semana estar aqui conosco entrevistando. Boa lambida de cria, dá um beijo na Maria Júlia. Eu queria dar uma boa noite para vocês e convidá-los para ir até a próxima semana.